Aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos. Cumprimentamos de modo especial este casal que se junta a nós para celebrar as suas bodas. Bem-vindos e muitas felicidades desde já. E nós, irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para celebrar o mistério da nossa fé. Reunidos à volta deste altar, confiamos à Mãe do Céu e a Jesus, o nosso Salvador, as nossas intenções, tudo o que vai dentro do nosso coração. Nós que viemos de tão longe neste tempo chuvoso, queremos estar aqui junto da Mãe, confiando-lhe a nossa vida. Porque nem sempre, ao longo do nosso dia, nos recordamos de Deus, nos recordamos que Ele é um Deus que nos ama, um Deus próximo, e às vezes até deixamos de rezar, deixamos de praticar as obras de misericórdia. Vamos implorar perdão por todas essas vezes. De facto, deixamos de celebrar os sacramentos e nos esquecemos de Deus e vivemos como se Deus não existisse. Então, por todas essas vezes, imploramos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na abundância do vosso amor cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas.
Irmãos, passados 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé e fiz-me acompanhar também de Tito. Eu subi para lá de acordo com uma revelação e expus o Evangelho que prego entre os gentios numa reunião particular com os principais dirigentes para me assegurar de não correr ou não ter corrido em vão. Viram então que me estava confiada a evangelização dos que não eram judeus, como Pedro a dos que eram judeus. De facto, aquele que exercera em Pedro a sua ação em ordem ao apostolado entre os judeus, tinha exercido em mim em ordem aos gentios. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, ao reconhecerem a graça que me fora concedida, estenderam-nos as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de acordo. Nós seríamos para os gentios e eles para os judeus. Só nos pediram que nos lembrássemos dos seus pobres, o que eu procurei pôr em prática com grande diligência. Mas quando Pedro veio a Antioquia, opus-me a ele abertamente, porque era digno de censura. De facto, antes de terem vindo alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois deles chegarem, retirava-se e mantinha-se à parte, com receio dos partidários da circuncisão. Com ele começaram a dissimular também os outros judeus, de tal modo que até Barnabé se deixou arrastar pela sua dissimulação. Quando eu vi que eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: Se tu, que és judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, como podes obrigar os gentios a proceder como os judeus? Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova.
adoção filial, nele clamamos, Abba, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhes Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, a palavra de Deus que é proclamada em todas as Eucaristias, em todas as missas, é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa vida espiritual. E nós não podemos ser só meramente ouvintes desta palavra, nós precisamos de deixar que ela ganhe raízes no nosso coração. E para isso é importante lermos com muita frequência a palavra de Deus. Todos nós temos a Sagrada Escritura em casa, todos nós temos acesso à palavra de Deus, por isso devemos fazer uso dela sempre, porque ninguém ama o que desconhece. E se nós queremos amar cada vez mais a Deus, a Jesus Cristo, a sua mãe, nós temos que ler a palavra de Deus. E esta palavra que nos é dada hoje, neste dia, em que fazemos peregrinação aqui ao santuário, à casa da Mãe, são duas leituras que à primeira vista parecem tratar de assuntos diferentes. No entanto, tanto a Carta de São Paulo que ouvimos na primeira leitura, como o Evangelho de São Lucas, tocam num aspecto central para a nossa vida cristã. E qual é? É a coerência da fé. Sabem o que quer dizer esta palavra, coerência da fé? É quando nós professamos com os lábios e isso é acompanhado com as nossas atitudes do dia a dia, na família, com o marido e com a esposa e com os filhos, no local de trabalho, porque às vezes dizemos que somos muito cristãos, mas depois quem olha para nós não vê esse, eu sou cristão, mas depois não há envolvência, não há obras, não é? Então, tanto esta primeira leitura como o Evangelho tratam disto, da coerência da fé e da unidade que deve existir na comunidade cristã. São Paulo escreve aos Gálatas sobre um encontro tenso que teve com Pedro. O problema que Paulo relata está relacionado com a coerência. Lá está, com a integridade no modo como vivemos a fé. Paulo chamou a atenção a Pedro de agir de uma forma inconsciente e inconsistente. Primeiro, comendo com os gentios, mas depois, quando alguns dos judeus
chegaram, ele afastou-se deles com medo da crítica desses próprios judeus. Ora, este incidente é um exemplo claro de que até o maior dos apóstolos, e todos eles são humanos e também são falíveis. Pedro, apesar de ser esta figura central na Igreja, teve este momento de fraqueza. Queria colocar nos outros cargas que ele próprio não queria que os outros observassem coisas que ele próprio não observava. Então, no entanto, o mais importante desta leitura não está neste erro de Pedro, não, mas sim na coragem de Paulo em corrigir o irmão. Paulo o que vai fazer é corrigir Pedro, chamando à coerência entre a fé que professava e as atitudes que ele estava a ter. Irmãos e irmãs, a fé cristã exige-nos coragem, exige muita coragem de viver de acordo com a verdade do Evangelho. Nós não podemos dizer que somos cristãos e depois ignorarmos o que o Evangelho diz e o que o Evangelho nos pede. Então, nós, às vezes, quando nos encontramos em situações muito difíceis, temos tendência a comportarmos assim, como fez Pedro. Muitas vezes podemos ser tentados a adaptar a nossa fé e as nossas atitudes para agradar os outros, para evitar conflitos. Mas São Paulo lembra-nos que não devemos comprometer a verdade da fé. A coerência no modo como vivemos a fé é essencial para sermos verdadeiros discípulos de Jesus e para sermos testemunho no mundo, sermos o sal e a luz. Sermos o sal e a luz, porque se somos cristãos, para que é que serve este sal se à nossa volta não existe esta vida nova, não existe este testemunho? É muito difícil, de facto, viver o Evangelho e dar testemunho dele quando o desconhecemos. No Evangelho de Lucas que ouvimos, Jesus ensina-nos, Jesus ensina os discípulos a rezar a conhecida oração do Pai Nosso. Oração simples, mas profunda, que contém toda a essência deste relacionamento entre Deus e os seus filhos. Jesus começa a oração com a palavra Pai. Pai. E este Pai sublinha a proximidade e a intimidade que devemos ter com Deus. De facto, a nossa relação com Deus é uma relação filial. Se não é, deve caminhar por aí. Porquê? Porque nós não temos um Deus distante, lá na estratosfera, lá longe, inalcançável. Nós temos um Deus próximo de nós. Nós temos um Deus que se compadece das nossas dificuldades, que tudo faz para nos acompanhar nos momentos de alegria e tristeza. Ele não é um juiz que só está à espera que nós façamos um erro para nos julgar ou para nos condenar. Não, Ele é um Pai. Um Pai, não como alguns pais da terra, mas Ele é o Pai do céu, um Pai bondoso, cheio de misericórdia. Noutras partes do Evangelho, nós podemos ler que Ele é um Pai que espera pelo Filho de braços abertos, que andou longe da casa do Pai e que o Pai, ao ver, depois daquela longa jornada fora, onde esbanjou tudo, Ele acolhe-o com um abraço. É um Pai, então, e é isto que Jesus ensina a rezar, tratar a Deus como Pai. Ao chamarmos a Deus como Pai, reconhecemos também que somos seus filhos e, como tal, nós temos que refletir na nossa vida
esta relação filial. Como é que nós, sendo filhos de Deus, através do nosso batismo, depois não temos esta coerência na nossa fé? Está aqui esta ligação com a primeira leitura. Se somos filhos de Deus, devemos ter esta coerência na nossa vida, na relação e no modo como vivemos. A oração que Jesus ensina os discípulos tem também uma dimensão comunitária. Jesus ensinou-os a rezar Pai Nosso, não Pai meu, é Pai Nosso. O que nos recorda que fazemos parte de uma família mais alargada, uma família, uma comunidade. É isto que é ser cristão. Portanto, nós não somos cristãos isolados. Eu cá tenho a minha fé. Não, nós não podemos viver a nossa fé de forma isolada. Não vemos isso no Evangelho, não vemos isso com os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos. Nós vemos pessoas comprometidas. Na primeira leitura, na igreja primitiva, vemos Paulo a dialogar com Pedro sobre a forma como evangelizar, como viver e concretizar o Evangelho no seu dia-a-dia. Por isso, nós não podemos viver isoladamente, como se o resto da comunidade não existisse, e reservarmos a nossa fé para a nossa individualidade. Não, deve haver esta relação comunitária, porque o Pai é sempre e sempre será nosso e não meu. E isto é importante termos bem presente. Então, o que rezamos e pedimos para nós, pedimos também para os outros. E isso é fundamental. Ouvimos na oração do Pai Nosso. Esta dimensão comunitária faz então eco com a primeira leitura, onde Paulo sublinha a importância da unidade e da comunhão entre os cristãos, independentemente da sua raça ou origem, não é? Dos judeus ou dos pagãos. Ou seja, estas duas leituras que hoje são-nos dadas chamam-nos então à coerência e à unidade. Na carta aos Gálatas, São Paulo insiste que a nossa fé deve ser vivida de forma autêntica e sem hipocrisia, independentemente das pressões externas que possam acontecer. E no Evangelho, Jesus ensina-nos a rezar como filhos de um mesmo Pai, o que implica um compromisso com o perdão mútuo e com a fraternidade. Tal como Pedro e Paulo, todos nós enfrentamos estes desafios que enfrentou a Igreja primitiva. Ou seja, também nós hoje somos chamados a enfrentar as divisões e as incongruências que possam surgir na nossa vida espiritual, como na vida comunitária. É que por vezes, quando olhamos para nós, também vemos estas incongruências. Também vemos estas dificuldades de facto de perdoar ou de nos integrarmos na nossa comunidade, na paróquia. Aqui no santuário é muito fácil ser cristão. Na paróquia é mais difícil. Requer mais compromisso, mais coerência. E é isto que a palavra de Deus nos pede. Ser coerente na fé significa que as nossas ações devem estar em harmonia com as palavras que professamos. É necessário isto, senão não podemos avançar na vida cristã e não somos testemunho. Se pedimos o pão de cada dia, somos chamados a partilhar com os outros. Se pedimos o perdão de Deus, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem. É isto que a oração de Jesus nos ensina. Irmãos e irmãs peregrinos, a liturgia da Palavra de Deus hoje é um desafio, então, a examinarmos a nossa própria vida, a nossa fé, a nossa vivência comunitária.
Ou seja, será que estamos a viver de maneira coerente a nossa fé? Será que estamos a viver de maneira coerente com os ensinamentos que Jesus nos dá no Evangelho a nossa fé? Nossa Senhora veio aqui a Fátima pedir o quê? Conversão de coração. E esta conversão ainda hoje, este desafio ressoa, estas palavras ressoam no nosso coração. Será que estamos a ser fiéis ao Evangelho, mesmo quando vivemos em situações difíceis como se vivem hoje, contrárias à fé cristã, aos valores cristãos? E acima de tudo, será que estamos a promover a unidade e a reconciliação nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, na nossa família, junto daqueles que amamos? Que possamos aprender com o exemplo de Pedro e Paulo, a coragem de corrigir quando necessário e a humildade em aceitar a correção. E que a nossa oração do Pai Nosso, que esta oração tão bela e tão essencial para a nossa fé, nos inspira a viver como filhos e filhas de Deus, comprometidos com a verdade, com o perdão e com a unidade. Vamos acolher este casal que vem de Vila Nova de Gaia, da Diocese do Porto, o António Tavares e também a Cristina Silva, que vem fazer então as bodas de prata. E nós vamos nos unir a este casal e também é o momento de rezarmos pela nossa família, principalmente pelas famílias que necessitam de ajuda. Vamos renovar o vosso compromisso. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes a vossa vida com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai então ao Senhor no íntimo do vosso coração. Unamo-nos a estes irmãos nesta oração pelo dom do matrimónio. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podeis trocar as alianças. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece... Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao
Irmãos, estando Jesus em oração, os discípulos pediram-lhe que os ensinasse a rezar. Então, do coração do Filho de Deus, nasceu a mais bela súplica. Peçamos ao Pai que nos ajude a orar sempre com muita fé e esperança e digamos: Senhor, ensinai-nos a orar. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelas comunidades cristãs de todo o mundo, para que celebrem a liturgia renovada pela Igreja com fé viva, interioridade e grande alegria, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Por todos os homens e mulheres da nossa pátria, para que sintam a força renovadora da oração e queiram ser mendigos de Deus e dos seus bens, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos que pedem a Deus com toda a confiança, que lhes dê dia após dia o mais necessário, para que creiam que o Pai os ouve e os atende, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Por todos aqueles que, entre perigos e ameaças, expõem o Evangelho a cristãos e a não cristãos, para que o Senhor esteja com eles e lhes dê ânimo, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos leigos cristãos que todos os anos são chamados a trabalhar na vinha do Senhor, que é a Igreja, para que saibam que Deus não quer desempregados, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pai do céu, que nos convidais a imitar Jesus, o grande orante, fazei-nos entrar em diálogo filial convosco, que sois a fonte e meta da nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer. E por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, rezamos juntos esta oração tão bela e tão essencial para a nossa fé, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Por
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
portai-vos do modo digno da vocação a qual fostes chamados, porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais evocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Despeço-me todos vós com a bênção de Deus, desejando a todos uma santa e feliz peregrinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.